Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, aula de geografia, vamos dar início a um novo conteúdo, unidade 2, a urbanização brasileira. Vamos ver o capítulo 1, as cidades brasileiras. Quero que vocês abram o livro na página 178, vai falar sobre cidade. O que é cidade? Vocês sabem o que é cidade? É o que? É uma construção humana, né? O ser humano construiu. Ela é caracterizada pela aglomeração de construções, de pessoas e de atividades econômicas. De acordo com seu desenvolvimento econômico, histórico e social, as cidades se configuram de diferentes formas. E é por isso que as paisagens urbanas podem ser muito diferentes uma das outras, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo é diferente da cidade de Caxias, a cidade de Codó é diferente da cidade de Teresina. Vamos ver agora na página 179. Cidades de origem espontânea. Como essas cidades? Por que espontâneas? Não existe nenhum tipo de planejamento, né, nessas cidades. Não existe nenhum tipo de planejamento ligado ao seu surgimento. Muitas cidades brasileiras se originaram do crescimento de antigos povoados. Essas cidades surgiram e cresceram de maneira desordenada, ou seja, as pessoas foram se instalando, construindo casas, lojas, ruas e parques, fábricas, etc. A origem dessas cidades é considerada espontânea, entenderam? Cidades espontâneas, por quê? Porque surgiram e cresceram de maneira desordenada, foram aos poucos, né? Também construindo, se formando. As primeiras vilas e cidades fundadas no Brasil se localizavam ao longo da faixa litorânea e se distribuíam de maneira dispersa e isolada. Ou seja, os primeiros exploradores vinham pelo oceano e paravam com seus navios na costa litorânea. Como seu principal objetivo era a exploração, explorar o que? As terras próximas ao litoral, para facilitar, formando então, anos mais tarde, as primeiras vilas e cidades do Brasil. Temos aí São Vicente, foi o que? Foi no atual estado de São Paulo, foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza e é considerada a primeira vila do Brasil. À medida que essas vilas cresciam e se tornavam importantes, eram reconhecidas como cidades. Algumas cidades brasileiras surgiram da necessidade de proteger os territórios de invasões estrangeiras. Vamos ver essas cidades. Temos aí a cidade de Belém, no atual estado do Pará, foi fundada com esse objetivo, que é o objetivo proteger o território de invasões de estrangeiros, em 1616. Os colonizadores portugueses construíram o Forte do Presépio, que hoje é chamado de Forte do Castelo, e o núcleo urbano foi se desenvolvendo no entorno desse forte. Cidades que se originaram da exploração de pedras e metais preciosos. Temos aí em Minas Gerais as cidades de Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Sabará. Surgiram com a exploração de ouro. E no Mato Grosso temos a cidade de Cuiabá, que surgiu da exploração de pedras e metais preciosos. Essas cidades surgiram de pequenos povoados formados por pessoas que procuravam diamantes e ouro. A notícia da descoberta de pedras
e metais preciosos nessas regiões se espalhou e atraiu muitas pessoas de diferentes lugares do Brasil para essas cidades. Com a chegada de novos moradores, o que aconteceu? Aumentaram as construções, o comércio, os povoados cresceram e se transformaram em cidades. Algumas cidades se originaram do crescimento de povoados fundados ao longo do caminho dos tropeiros. As regiões de mineração não produziam alimentos, roupas e instrumentos de trabalho suficiente para toda a população. Daí a importância dos tropeiros que transportavam e comercializavam produtos de outras regiões. Mas quem eram os tropeiros? Eram mercadores que transportavam animais e produtos para serem vendidos nas áreas de extração de ouro e também no interior do Brasil. Elas foram chamadas de tropeiros por conduzir as tropas de mula, como vocês estão vendo aí. Nos locais onde os tropeiros paravam para descansar, formavam-se ranchos ou fazendas que deram origem a muitos povoados. O crescimento desses povoados resultou na formação de diversas cidades, por exemplo, a cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, e de Sorocaba, no estado de São Paulo. Ou seja, Ponta Grossa, como vocês estão vendo na imagem, Ponta Grossa e Sorocaba têm origem nos caminhos de tropeiros. Ainda hoje, em Sorocaba, é realizada todos os anos a Semana do Tropeiro, que homenageia a tradição tropeira, né? Eles percorrem o caminho realizado pelos antigos tropeiros. Na próxima aula vamos falar sobre as cidades planejadas. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a origem das primeiras vilas no Brasil. Tudo começa há muito tempo atrás, com a chegada dos portugueses a uma nova terra, depois chamada de Brasil. Mas essa terra já tinha donos, os índios. Bom, índios era como os portugueses os chamavam. No início, eles, os portugueses, até tentaram uma amizade com os índios, dando-lhes presentes, como espelhos, facas, machados, entre outros. E em troca, os índios ajudaram os portugueses na exploração do pau-brasil. Mas essa parceria não deu muito certo, porque os índios não eram acostumados com o trabalho duro, pesado. Então, 30 anos depois, os portugueses deram início à dominação dos índios e à exploração das terras no Brasil. Com a fundação das primeiras vilas, esse processo é chamado de colonização. Então, em 1530, o governo português enviou uma expedição aos novos territórios. Martim Afonso de Souza, comandante dessa expedição, fundou em 1532 a Vila de São Vicente, localizada no litoral do atual estado de São Paulo. Foi uma das primeiras vilas no Brasil. Nela foi instalado o primeiro engenho de açúcar, onde se cultivava cana e se produziu açúcar, para ser vendido na Europa. Essa produção teve a ajuda dos negros escravizados. A fundação de vilas era uma forma de garantir que o território ocupado pelos portugueses ficasse sob o poder de Portugal. Por isso, as vilas apresentavam os seguintes símbolos da autoridade portuguesa: a Casa da Câmara, que era a sede da administração; a cadeia, que ficava no mesmo prédio da Câmara; o pelourinho, a coluna de pedra ou de madeira que servia para afixar leis e aplicar castigos nas pessoas consideradas criminosas. Saindo de São Vicente, um grupo de jesuítas, entre eles José de Anchieta, subiu a Serra do Mar. Esse grupo ocupou terras mais altas e distantes do litoral. Em 25 de janeiro de 1554, fundou um colégio. O colégio deu origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. Em 1560, o povoado tornou-se uma vila e foi crescendo aos poucos. Em cerca de 40 anos, já havia mais de 120 casas, o colégio dos jesuítas, o mosteiro de São Bento
a Igreja de São Francisco, e em diversas áreas do Nordeste do Brasil foram construídas vilas ligadas à produção de açúcar. É o caso de Olinda, no atual estado de Pernambuco. Em 1535 foi fundado o povoado de Olinda. O cultivo de cana e a produção de açúcar nos engenhos foram as principais atividades desenvolvidas. Quase todo o trabalho nos engenhos era feito por africanos escravizados. A localização do povoado ajudou bastante na realização dessas atividades, já que a área tinha solo fértil e fácil acesso à água. Além disso, havia um porto natural perto de Olinda, o que facilitava o envio do açúcar para a Europa, que era feito por navios. Logo, o povoado passou a prosperar e em 1537 Olinda tornou-se vila. Em 1676, Olinda passou a condição de cidade. Igrejas e casarões, erguidas na época dos engenhos de cana-de-açúcar, são importantes exemplos da arquitetura e de modos de vida daquele período. Em 1982, devido à sua riqueza histórica, Olinda foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade.